E também, claro, a gente fala sobre saúde aqui. Hoje nós vamos receber nos nossos estúdios, para tirar algumas dúvidas sobre cirurgias, o Dr. Marco Antônio, que é cirurgião plástico. Afinal, tem acontecido muitas informalidades nesse meio e é importante a gente saber sobre aquela pessoa profissional com quem nós vamos fazer uma cirurgia. Na hora de operar, você está colocando o que você tem de mais precioso, que é exatamente a sua vida ali nas mãos de um profissional. E que seja um profissional como o Dr. Marco. Por favor, doutor Marco, adentre aqui. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Muito bem, obrigado. Bom tê-lo aqui para a gente falar exatamente contra aquilo que é clandestino, que não dá para brincar, que é a saúde, né? E com um profissional como o senhor, a gente falar sobre lipoaspiração. Tantas pessoas querem fazer, agora no verão ficam assim, meio... Como é que são essas... Existem tipos diferentes de lipoaspiração? Maravilha. Então vamos lá. Muito importante essa sua colocação, primeiro de procurar um profissional adequado, gabaritado para fazer a cirurgia. A lipoaspiração, ela basicamente tem uma pequena diferença em termos de qualidade. Então, ela serve para retirar a gordura localizada de alguma região. Existe hoje o que nós chamamos de lipoaspiração tradicional, e o que está sendo muito divulgado, a lipoaspiração HD, a lipoaspiração LED. E qual a diferença entre elas? Basicamente, a lipoaspiração vai retirar a gordura localizada de uma região, mas a lipoaspiração LED ou HD ou de definição, nós iremos fazer algumas marcações na região abdominal. Então, tem pacientes que querem ter um abdômen um pouco mais definido, com algumas linhas mais de expressão. Então, essa basicamente é a diferença, mas ambas estão dentro da parte de lipoaspiração. E é claro que a pessoa que está com muito sobrepeso não pode querer lá e ser emagrecida no bisturi, porque isso aí não é possível. Tem uma porcentagem segura que um médico como o Dr. Marco, claro, vai preconizar, vai trabalhar dentro da segurança. Também é uma outra coisa, né? Para você procurar um profissional gabaritado que vai dizer, não, a gente pode ir até aqui com segurança e segurança. O ideal é que você entre na cirurgia e principalmente saia satisfeito e feliz. E a gente fala também sobre a rinoplastia, que é o cuidado aqui com o nariz, que mais do que a questão física, acho que a sua especialidade, né, doutor, é trabalhar também com a autoestima dos pacientes, não é isso? Sim, todo paciente que vem procurar um cirurgião plástico, ele quer em algum momento melhorar a sua autoestima. Com relação à rinoplastia, muitos pacientes acabam se queixando, às vezes, doutor, tem um nariz um pouquinho mais torto para um lado, para o outro, às vezes tem um ossinho mais projetado nessa região. E aí a gente tem que diferenciar, saber o melhor momento para operar esse paciente, saber a melhor técnica para fazer a cirurgia. Novamente, assim como a lipoaspiração, a rinoplastia também tem algumas alternativas de técnicas disponíveis, mas ela muda muito. Existem pacientes que não conseguem ter uma vida social, não conseguem tirar uma foto, não conseguem ir no evento, porque elas acabam projetando essa sua insatisfação na região nasal. E a rinoplastia vem, a gente consegue modificar, fazer essa pessoa retornar com essa autoestima e voltar a essa sua vida social. Doutor, e em relação ainda à questão assim do pânceps, que é essa região mais proeminente, tem uma outra técnica a ser aplicada que é a chamada abdominoplastia, é diferente da lipoaspiração. Isso. Vamos lá. Realmente, esse pânceps, em algumas pacientes, isso incomoda muito, tanto pacientes do sexo masculino quanto feminino, mas ainda existe um grande tabu, nós homens, os pacientes masculinos, em querer entender um pouco mais esse processo. Mas a abdominoplastia, ela vai consistir na retirada dessa pele da região conhecida como pâncreas, a pochetinha aqui embaixo. Ela pode, sim, Vinícius, em algum momento, ser associada ou não à lipoaspiração. E qual é a diferença, qual é a indicação? E aí sim a necessidade de você procurar o seu cirurgião plástico. Existem pacientes que a gente consegue, além de retirar essa gordura, essa pele dessa região, retirar alguma gordura a mais, remodelando mais o aspecto corporal da paciente. Então, é muito, muito fundamental entender e conhecer seu cirurgião plástico para essas diferenças serem tiradas e ela ter o resultado, voltar o seu vestido, o seu biquíni, ir para a praia, voltar ao evento. Mas, na grande maioria das vezes,
esse pânceps, essa gordurinha localizada, a pochetinha, acaba sendo com a abdominoplastia. Muito obrigado, doutor Marco Antônio, esteve aqui hoje conosco falando sobre saúde, sobre as técnicas de cirurgia plástica. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Uma ótima semana. Para você também.